Essa galera tá aí. Essa galera tá aí. Esse pessoal tá aí. Essa galera tá aí. A internet tá muito ruim. Esse pessoal tá aí. Fala pessoal, boa noite. Boa noite a todos. O microfone aqui, deixa eu baixar um pouco o áudio. Estava aguardando o vídeo. Ô Guilherme, boa noite, irmão. Fala pessoal, boa noite. Está com um pouquinho de delay aqui, pessoal. Boa noite a todos. Pessoal entrando aí, ó. Odair, Darkson, Johnny, Felipe, Rafael. Estão me ouvindo aí? Cristiano Batista. Pessoal, boa noite. Eu estou tentando aqui fazer a apresentação hoje da ferramenta Smart Curve. Queria o feedback de vocês aí, como é que está a relação som. Boa noite, Glauber. Boa noite, Paulo. Me dê papai, tá aí ao vivo, tá aí online. Ao vivo tô eu, né? Pessoal, como é que tá aí? Melhorou agora o chiado? Grande Adílio Cunha, forte abraço aí, pessoal chegando na live. Lincoln, Gabriel. Del Galvão, Glauber. Pessoal, melhorou já então, né?
acho que a gente vai poder fazer já, começar a caminhar aqui na live de hoje. Agradeço a presença de todos aí. Assis Tech, boa noite. Pessoal, vim apresentar para vocês hoje a ferramenta Smart Curve, distribuída pelo Smart Telecom, tá? O que consiste essa ferramenta? Essa ferramenta é um analisador de falhas por gráficos, né? A gente pode fazer por método de comparação. Todos nós sabemos que os componentes eletrônicos eles possuem uma resistência entre seus terminais. Então, se ele possui uma resistência, existe um conceito na eletrônica chamada de curva de características de corrente e tensão. Esse equipamento é um equipamento preciso para ajudar, auxiliar na nossa bancada aí no dia a dia, tá? É uma ferramenta desenvolvida somente para alunos, então só alunos podem ter o direito de utilizar essa ferramenta. Está chegando a hora, professor Márcio Mês, de adquirir conhecimento. Isso. André Choi, boa noite. O pessoal vai entrando devagar e a gente está tendo um delay com relação ao que aparece no Facebook aí e aqui no programa, né, de edição de imagem aqui. Então peço desculpas aí vocês aí, não sei se melhorou um pouco o áudio, se aumentou o volume do áudio, como é que tá aí, preciso de um feedback de vocês para a gente continuar na live aí, explicando a ferramenta que é exclusivo para alunos da Smart Telecom. Tá? Com ela a gente consegue fazer análise de diagnóstico mais precisos, mais rápidos, né? Mais acertativos, poupando aí tempo, e todos nós sabemos que tempo é dinheiro, pessoal. Grande André de Paula, meu aluno aí, forte abraço. André Choi, Fagner Freire. André Choi, boa noite. O pessoal vai entrando devagar e a gente está tendo um delay com relação ao que aparece no Facebook aí e aqui no programa de edição de imagem aqui. Então peço desculpas a vocês aí, não sei se melhorou um pouco o áudio, se aumentou o volume do áudio, como é que tá aí, preciso do feedback de vocês para a gente continuar na live aí, explicando a ferramenta que é exclusivo para alunos da Smart Telecom. Tá? Com ela a gente consegue fazer análise de diagnóstico mais precisos, mais rápidos, né? Mais acertativos, poupando aí tempo, e todos nós sabemos que tempo é dinheiro, pessoal. Grande André de Paula, meu aluno aí, forte abraço. André Choi, Wagner Freire. Vou baixar um pouco aqui por conta do delay que eu tô ouvindo aqui. Matheus Torres, grande abraço. Pessoal chegando aí na live aí, a gente está com equipamentos aqui para poder mostrar para vocês. Aí já apareceu a tela, uma das telas da ferramenta, tá? Aqui a gente tem um módulo de comparação, ferramenta bem completa. Do lado esquerdo de vocês estão enxergando aí, a gente tem análise de valores aproximados com relação aos circuitos. Nós temos valores de impedância, capacitância, frequência, o DT, queda de tensão numa linha, né, fazendo diversas funções boas. O aluno que adquire a ferramenta, a gente dá um treinamento para ele só para trabalhar com a ferramenta. Uma ferramenta precisa dos outros métodos que tem no mercado aí. Então é uma ferramenta exclusiva para aluno, tá? Ali a gente tem, por exemplo, nesse lado direito em verde, né, a gente tem uma linha na horizontal que significa uma linha aberta, um circuito aberto. Quando a gente tem um curto-circuito, essa linha ela fica na vertical, tá? E cada componente ele tem justamente uma curva característica de queda de tensão em cima desse componente, e a gente plota essa curva característica
através da impedância dessa linha, né, dessa impressão digital de cada circuito desse aí. Tentar desativar o áudio aqui dessa webcam aqui, pessoal. Configurar vídeo. Ver se a gente consegue voltar aí. Manda pra cá, professor. Vamos sim, pessoal. Tá mais chiando que... Tá mais chiando aí, tá com ruído muito feio, né? Mas vamos que vamos. E aí, pessoal, peço o retorno de vocês aí, como é que tá, se tá bacana, se não tá. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Eu acho que agora a gente conseguiu acertar. Dá pra ver de boa, Adília? Aqui tá um ruído, mas vamos lá, então vamos continuar. Bom, pessoal, e como eu falei pra vocês, esse equipamento é um equipamento exclusivo para aluno, tá? A gente está aqui no modo comparação, onde a gente injeta aí uma frequência de 400 Hz, de 100 Hz. A gente pode configurar esse equipamento aqui com níveis de tensão até 10 volts, 12 volts, etc. Lá embaixo a gente tem aí um circuito. Tá? A gente tem aí o RX aí, que é o divisor de tensão por corrente, que vai fazer análise em cima desse circuito do lado esquerdo aí, onde a gente quer, que basicamente ele simula aí o circuito que está sendo analisado, tá, pessoal? Então, o que acontece? A gente pode fazer a gravação dessas curvas características e medi-las posteriormente, né? A gente pode pegar de uma placa boa, fazer a comparação, ou a partir do momento que a gente entende como funciona cada equipamento, né? Cada componente eletrônico, a gente consegue aí, através do gráfico gerado lá, a gente consegue analisar a falha e supor uma possível falha, né? Uma ausência de um capacitor, uma ausência de alimentação, né? Uma ausência de um semicondutor, ou um semicondutor em curto, ou em fuga, né? Com diferença de curva, uma sobreposta
por outra, né? E a gente tem aí uma porcentagem que aparece na tela para a gente da diferença dos gráficos. A gente pode salvar essa ferramenta mais uma vez, é uma ferramenta desenvolvida para alunos, tá? Só tem direito a adquirir a ferramenta quem é aluno do Vinícius Toledo, da Smart Telecom. Todas as curvas características, todas as curvas gráficas são armazenadas no servidor próprio nosso. A ferramenta ela tem uma extensão própria nossa, então não adianta comprar outra ferramenta no mercado. Essa ferramenta é uma ferramenta com extensão SMT de Smart Telecom. O nosso servidor é um servidor próprio, onde são armazenadas essas curvas características, ao qual a gente vai se empenhar aqui para desenvolver algumas curvas características, né, de diversos aparelhos e colocá-la nessa nuvem para que o proprietário da ferramenta e o aluno do Vinícius Toledo, da Smart Telecom, consiga baixar essas curvas, essas medições após adquirir aí a ferramenta. O aluno também pode salvar as suas curvas características de maneira isolada da plataforma, então ele pode ir lá e salvar, ele não quer que outra pessoa tenha acesso a essas curvas e tal, mas como é uma ferramenta colaborativa para os alunos da Smart Telecom, se cada um mapear um aparelho, a gente tem um banco de dados aí com todos os aparelhos do mercado, facilitando o diagnóstico do dia a dia, né? A ferramenta precisa, ela tem precisão em sua análise, tá? Isso aí, o pessoal está me dando retorno aí. Só barra mestre. Então vamos lá. O Smart Curve, né, vem aí para auxiliar, para ajudar os técnicos nas nossas bancadas. É uma ferramenta, como eu disse, aí, de alta precisão. Aqui, por exemplo, eu tenho um aparelho que eu estou fazendo uma análise numa linha no protocolo USB. Todos nós sabemos aí que o protocolo USB ele possui o VBus, que é a linha de alimentação de 5 volts. A gente tem o USB ID, que faz a identificação, né, do modo USB, modo charger do aparelho. Nós temos dados positivos, dados negativos do aparelho. Nós temos também o GND aí, né, e o USB ID também é o OTG. Pode falar aí também do ID aí como um OTG, tá? Então a gente está com uma análise aqui de um aparelho, né, fazendo a comparação de uma placa boa. A gente vai salvar aqui a comparação de uma placa boa, tá? E a gente vai fazer uma análise de uma placa ruim aqui para saber se existe alguma diferença nessa placa boa. Nessa placa, a placa está boa, lógico, né? Se a gente vai fazer uma comparação aqui de análise de um aparelho que não, por exemplo, funciona a dados, né? Então a gente vai fazer uma análise aqui. A gente pode aplicar essa análise de circuito, a gente pode usar esse equipamento para realizar qualquer análise em qualquer parte do circuito, em qualquer área do circuito, diga-se de passagem, tá? Vamos lá. Vamos lá. Então a gente está aqui com, vou só mudar a tela aqui para vocês verem, tá? Eu estou aqui com um aparelho aqui, ele está plugado aqui, são dois aparelhos, até plugado aqui a ponta preta do equipamento, tá? E a ponteira vermelha aqui vai nas linhas de sinais que a gente quer analisar, tá? Vou colocar lá. Vou fazer aqui, vou sair desse modo, vou criar um novo projeto. A gente pode vir aqui, colocar o nome, por exemplo, teste USB Moto G2. Pessoal, estou usando o Moto G2 aqui porque era a primeira placa que estava na minha mão aqui. Tem umas placas de iPhone e tal. A gente pode analisar região de PMIC, a gente pode realizar todos os conectores aí da placa, a gente pode analisar qualquer linha de CPU, linha de GPU, VARSOC, SDRAM, etc. A gente pode traçar suas curvas características de cada linha dessa, né? O interessante é que com o aparelho desligado. Existem métodos aí da impedância, existem métodos de comparação a 2 multímetros e tudo. A gente usa aqui esse método, essa situação que a gente injeta uma frequência na linha, e através da impedância que é gerada, a gente gera um gráfico, plota um gráfico na tela, e o sistema faz a comparação de uma curva anterior boa para essa curva que está sendo analisada
nesse momento. A gente pode medir em tempo real, a gente pode salvar, armazenar curvas boas, tá? Fazer gráficos bons de uma placa boa e estar comparando com uma possível falha, né? A gente pode analisar blocos de câmera, blocos de radiofrequência, a gente pode colocar aí, resolver problemas de Wi-Fi, análise de PMIC, de baseband, tudo a gente pode estar fazendo, e a gente pode fazer análise até no circuito integrado, né? Essas coisas características. Não tem problema de queimar uma linha de baixa tensão, porque a gente injeta, são microvolts nessas linhas, a cada milissegundos, né? Um pulsador eletrônico, onde a gente consegue aí esses gráficos de comparação de curvas de características de corrente e tensão, tá ok? Eu estou com o aparelho aqui, eu vou fazer uma análise agora. Esse vai, Rodrigo, obrigado, meu irmão. Então a gente está aqui medindo, por exemplo, deixa eu pegar lá, né, mostrar para vocês a ferramenta. Antes de criar o projeto, eu posso botar aqui uma imagem de um conector USB, ir lá na internet, baixar um conector USB lá. Por exemplo, eu venho aqui e vou baixar um conector USB. USB Moto G2, vamos lá. Vamos baixar aqui. A gente consegue uma imagem bacana para a gente salvar lá. A gente pode pegar parte do esquema, bloco do esquema. Eu acho até melhor a gente medir através de um esquema, né? Então deixa eu pegar um pedaço de um esquema aqui, pessoal. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar esse esquemático aqui para a gente pegar o bloco lá do conector de carga para a gente fazer essa análise, tá? A gente vai salvar o formato lá. A gente pode aí fazer diversas... a gente pode salvar o circuito, a gente pode salvar a imagem, a gente pode salvar a imagem de uma placa, né? A gente pode salvar toda a placa em si, vai ficar aí da vontade de cada pessoa que adquirir a ferramenta, de cada aluno que adquirir a ferramenta, né? Então aqui a gente tem aqui um exemplo de um USB, onde eu vou copiar esse bloco aqui, tá, do USB. Então copiei o bloco do USB, eu vou salvar na área de trabalho, USB underline G2 na área de trabalho, vou salvar como JPEG, salvei como JPEG e vou vir aqui em selecionar a foto da placa. A gente pode selecionar toda a placa, fazer um teste somente em toda a placa, testar todos os setores da placa. A gente pode realizar esse teste, tá? Essa ferramenta não funciona só na plataforma Android, ela funciona em qualquer equipamento eletrônico. Então, vocês até viram aí, tem um teste do Tristar e tudo mais, né? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, peguei aqui, né? Ele já abre essa tela pra gente, já abre pra gente editar a imagem, cortar a imagem, onde a gente tem aqui o pino 5, né? O pino 4, o pino 5 é o Terra, né? O pino 4 é o USB ID, o pino 3 são dados positivos, o pino 4 dados negativos, e o pino 1 é o VBus. Então a gente finaliza a imagem e a gente vai selecionar a imagem, né? A gente vai selecionar a imagem, selecionar aqui, na verdade marcar, né? A gente vai marcar a imagem, a gente marca a imagem, marcar a imagem, aí marcamos a imagem. Então a gente pode editar essa imagem e a gente pode colocar o código do componente. Vamos supor que ele lá seja o conector com 1801, dando um exemplo. A gente pega lá um esquema para saber qual realmente é o conector. Com 1001, então vamos lá, vamos editar com 1001 na placa. A ID do componente pode ser esse mesmo lá, né? Com 1001, observação, né? 5 pino
5 é o GND. A gente pode colocar qualquer exemplo aqui. Quantidade de pinos que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pinos. Ok, editamos aqui e aqui a gente já vai para testar, né? Memorizando aqui o pino 1 até o pino 5 desse conector. Então vamos pegar uma placa boa, vamos fazer uma análise aqui, né? No primeiro pino, vamos ver o que vai apresentar para a gente aqui, ó. A gente está no pino 1, né? O pino 1 a gente lembra aí que é um V-Bus. Essa imagem que está aparecendo aqui para a gente é a imagem característica de um capacitor na linha, né? Então o componente predominante nessa linha aí é um capacitor. Se a gente for olhar o esquema, realmente aí um banco de capacitores nessa linha de V-Bus aí. Então eu vou gravar esse pino 1. Agora a gente vai para o pino 2. Vamos marcar o pino 2 aí. O pino 2 apareceu uma curva característica de um diodo Zener. Tá, pessoal? Vamos lá, vamos gravar o pino 2. Agora nós vamos gravar o pino 3. O pino 3 me apresentou aí. O pino 3 a gente sabe aí que é o dados negativos, né? Então vamos lá. Agora a gente vai para o pino 4. O pino 4 me apresentou essa curva característica. E vamos para o pino 5. O pino 5 me mostrou o GND, que é essa linha na vertical aí, tá? Vamos lá. Gravamos a curva. Já está pronto aqui. Agora a gente vai salvar. E já salvamos, tá? Uma vez, se a gente quiser testar esse aparelho, né? Testar um aparelho, outro aparelho desse, a gente vem aqui, abrir o projeto, comparar e medir da memória, né? E a gente pode vir aqui e curva, na verdade a curva, deixa eu ver aqui, pino 1, aí a gente vai medir agora, vamos pegar uma outra placa aqui, que a gente está com um problema na linha de dados do aparelho, tá? Isso é um exemplo simples que a gente está dando aqui, nada muito complexo, a ferramenta analisa coisas complexas, mas a verdade é a facilidade, tá? Aqui nós temos, ó, a comparação dessa linha, está dizendo aí que tem 5% de diferença de uma linha para outra, então a gente vai marcar, né, que o pino está ok, não tem muita diferença do gráfico. Vamos marcar esse pino como um pino bom. Vamos marcar agora o pino 2, né? Vamos fazer uma análise no pino 2. Vamos fazer uma análise no pino 2 aí, tem uma diferença, né? Marcando entre 70%, mas ele está seguindo ali uma simbologia de um diodo, né? A gente está com um problema ali de um capacitor ali, né? Mas vamos marcar lá como pino bom. Marcamos como pino bom. E agora a gente vai para o pino, passamos na pino, deixa eu colocar no lugar de novo aqui, pessoal, GND, né? Deixa eu marcar lá no pino 1, 2, 3, agora pino 3. Na tela ali marcando o pino 3, tá? Pino 3, eu estou marcando aqui o pino 3, ó, 200% de diferença. Vou marcar esse pino como um pino ruim e vamos lá para o pino 4. Vamos marcar para o pino 4 aí, 4% de diferença, marcamos com o pino ruim. E agora a gente vai no pino 5, ele deu 0% de diferença, que é o pino GND. Tá? Ele ficou em vermelhinho aqui pra gente, significa que aquele, vou voltar aqui, significa que aquele componente lá, aquele pino 3 tá com avaria, né? Eu joguei dois gráficos em cima do outro ali, né? Então vou fazer de novo aqui, ó. Pino 1 vai marcar aí com 4% de tolerância, a gente marca como ok, tá? Pino 2, vamos marcar aqui, ok, está muito parecido com a imagem, só uma diferençazinha ali em cima. Pino 3 agora, a gente vai para o pino 3 e o pino 3 está aberto, né? Essa aí significa, essa linha na horizontal significa que está aberto, tá? Marcar como pino ruim. E vamos para o pino 4. Pino 4 me apresentou aqui 0% de diferença. E o pino 4, pino 5 agora me marcou aí 0%. Terminamos o teste
se a gente consegue aí ver as curvas. A gente não consegue ver as curvas lá, mas deixa eu sair aqui. Deixa eu sair aqui e ver se a gente consegue ver as curvas do componente. Nem todos os pinos foram salvos, é porque eu salvei aqui uma imagem na outra, teria que desmarcar lá e daria um pouquinho de trabalho aqui agora. Vamos ver as curvas aqui, se eu conseguir marcar todas as curvas. Deixa eu ver se eu consigo ver todas as curvas aqui. Aqui a gente não marcou quem era o GND, precisava marcar quem era o GND, mas vamos lá. Eu vou pegar aqui também, marcamos, né? Marcamos. Então a gente está aqui também, ver as curvas salvas. A gente pode fazer um método de comparação, comparar na tela inteira. A gente entrou até no outro módulo aqui, né? A gente está vendo do lado esquerdo todas as curvas em verde, que são as curvas medidas de uma placa boa, tá? Agora a gente vai ver aqui, vai fazer a comparação dessa placa, né? Dessa placa aqui, ó. Nesse modo aqui a gente também consegue, ó. Pino 1, né? A gente só clicar aqui no pino 2, a gente pode ir comparando também pino a pino, né? Pino 2, deu diferença um pouco, né? Pino 3 está aberto, então é só a gente pegar o esquema aqui. A gente vai pegar o esquema, vamos seguir o pino 3 para a gente saber, né, o que tem nessa linha para que me deixe essa linha aberta. A gente vai seguindo, a gente vê que tem aqui nesse pino 3 aqui, ó, pino 3, o resistor R1002, né? Tem um jumper aqui de 0 ohms, e quando a gente vira a placa, a gente vai fazer uma análise na placa, uma inspeção visual, a gente vê que realmente ela está sem a resistência aqui, a R1002, né? O que eu vou fazer? Eu vou, depois dessa resistência que está sem, e vou capturar aquele sinal para ver se aquele sinal se encontra presente lá do pino 3, não é isso? Que é o pino 3 estava ausente, dando uma horizontal. Então, antes, a gente está marcando aqui, ó, antes do resistor e depois do resistor. Nós temos aí a imagem, não é? A plotagem do gráfico aí do pino 3 aqui. Então aqui é uma ausência de um resistor nessa linha. A gente pode também comparar em modo tela cheia, né? Aqui a gente tem, ó, o pino 3 aí, ó. Aqui a gente está pegando, ó, bem próximo do que a gente mediu aí, pessoal, tá? Aí tem uma curva característica aí do pino 3 que estava ausente através dessa resistência aí. A gente pode fazer em bloco de câmera, a gente pode fazer em placa de iPhone, a gente pode fazer em placa de qualquer smartphone aí. É um equipamento que é de uso exclusivo aí para alunos, né? Só vai ter direito a utilizar essa ferramenta quem for aluno, tá, pessoal? Então, quem for aluno aí vai ter a oportunidade de estar comprando, adquirindo essa ferramenta, todo o suporte do Vinícius Toledo, da Smart Telecom. Um equipamento exclusivo, servidor próprio, extensão própria de arquivo, banco de curvas características na nuvem. Eu não abri a parte de nuvem aqui para vocês, eu vou sair, vou mostrar a ferramenta aqui na parte da nuvem também para que vocês vejam, né? Vou sair também desse aqui, abrir um existente. Aqui a gente abriu a nuvem, vou sair, vou voltar de novo aqui para que a gente veja que foi muito rápido. Nuvem de curvas, a gente clica em nuvem de curvas. Aqui a gente tem, né, fiz os testes aqui, joguei 2 curvas lá para a nuvem. O aluno vem aqui, clica na curva e faz download para o seu PC aqui. Ele vai fazer a leitura da curva lá na nuvem, né, lá no nosso servidor. Foi visualizada aí e está tudo ok. Só fazer o download para o PC, tá? E se eu quiser upar uma curva característica, eu gravo, salvo ela aqui, coloco o nome da placa, a curva a ser compartilhada, de que setor, se é a placa toda, né? Os comentários aqui que o colega quiser dizer, todos os dados aqui, carrego os dados e envio para a nuvem, e vai ficar salvo aqui do lado esquerdo aqui na nuvem para qualquer colega que tenha ferramenta, né, possa baixar essas curvas, esses gráficos aí de análise
de falhas desses aparelhos. Então a gente pega aí e faz comparativo de aparelho bom, mas não precisa também ter um aparelho bom simplesmente para poder estar fazendo essa análise, né? Uma ferramenta que facilita o aluno que não tem um conhecimento muito profundo na eletrônica, né? Então ele só precisa ter uma noção básica de eletrônica para poder alcançar êxito na reparação dos seus equipamentos. Uma vez, ferramenta exclusiva para um grupo fechado, exclusivo de aluno. Outros alunos, outras pessoas não vão poder adquirir essa ferramenta, a não ser que se tornem aluno do professor Vinícius, que isso é uma credencial para o passaporte para o aluno adquirir essa ferramenta. Essa ferramenta é uma ferramenta colaborativa para os alunos do Vinícius Toledo. Então, ferramenta que tem uma extensão própria, tem ferramentas parecidas no mercado aí, claro, né? A gente não inventou a roda, a gente está distribuindo essa ferramenta aí para quem quiser conversar, para quem quiser se tornar aluno do professor Vinícius, para quem quiser adquirir a ferramenta, né, e fazer um treinamento em um desses lugares que a gente está dando curso aí no Brasil todo e aqui em Porciúncula. Só me chamar no privado aí, no PV, eu terei um imenso prazer de conversar com cada um de vocês. Uma ferramenta justamente para um grupo pequeno de alunos, para que a gente imprima qualidade. Minha intenção não é ficar rico vendendo ferramenta, a minha intenção é vender a ferramenta e dar um suporte bacana para o aluno, para que ele desfrute aí com mais agilidade, qualidade, as suas análises de reparo, né? Tentar matar defeitos aí muito mais rápido, né? Não precisa ter aí um conhecimento profundo de eletrônica para poder estar solucionando os problemas. A gente pode matar diversos problemas com esse equipamento, né? A gente pode fazer aí blocos de câmera, blocos de RF, como eu disse para vocês, bloco de baseband, setores de carga do aparelho, circuitos de backlight, circuitos de telas AMOLED, circuitos de touch, codecs de áudio. A gente pode analisar, ter curvas, características, ter essa análise de gráficas, até de componentes eletrônicos, de circuitos integrados, né, propriamente dito. A gente pode fazer uma análise numa NAND para saber se realmente a falha na NAND. A gente pode fazer uma análise no CI, codec de áudio, para ver se realmente a falha no codec de áudio. A gente pode fazer uma análise no CI do backlight para ver se justamente a falha está no CI do backlight e não em si, lá abaixo dos pads lá, né? Além disso, a gente pode também mapear todos os pads da placa, uma vez que a gente remove, tá? Qual a diferença desse método para um método de condução reversa aí que o pessoal fala de diodo, de impedância, né? Na verdade, a gente tem impedância aí em corrente alternada, todo mundo sabe disso, e é justamente a diferença, a sacada é essa: a gente injeta uma tensão alternada ali, uma frequência, durante um pouco espaço de tempo. A gente tem uma tensão controlada em cima dessa linha para que evite a queima do equipamento que a gente está colocando aí, o DUT, né, que é o equipamento em teste que a gente está fazendo, tá? Ele analisa componentes isoladamente, mas ele também dá a assinatura gráfica dessa linha, né, uma assinatura digital dessa linha. Então é muito importante a ferramenta. Espero aí que os colegas aí, não mostrei para vocês a nuvem aqui, mas eu vou ver se eu consigo mostrar agora, né? Aqui a gente tem a questão da nuvem, ela não apareceu para vocês aí, mas vamos lá, né? Como eu falei para vocês, a gente tem aqui a nuvem de curvas da Smart Telecom. A gente pode baixar essa nuvem para o computador, né? Tá aqui, então, para baixar, uma vez que vai estar diversas placas aqui já disposta para o aluno baixar, fazer o download, né? O aluno também ele pode enviar essas curvas características para o servidor e compartilhar com os colegas que possuem a ferramenta. É um trabalho, uma tarefa que a gente vai ter aí de organizar para que cada aluno aí pelo menos aí mapeie um aparelho ou dois aí, coloque na nuvem lá e cada um mapeie um. Ao invés de todo mundo mapear o mesmo aparelho, a gente vai ter uma coordenação com relação a isso aí. Eu mesmo vou estar mapeando diversos aparelhos aí em tempos vagos aí, e vou me dedicar um pouco mais a essa ferramenta para que a gente consiga ter um banco de dados bacana para os nossos alunos, tá? Então aí a gente está a cara
das curvas na nuvem, né? Então a gente pode baixar. Ou a gente pode aqui do lado direito aqui estar compartilhando essa curva característica aí para os colegas, né? Para os nossos colegas aí que possuem a ferramenta. A ferramenta é exclusiva para aluno da Smart Telecom, mais uma vez falando, né? Então tem a credencial para adquirir a ferramenta, o aluno que vem fazer o treinamento com a gente ou faz o treinamento em qualquer lugar do Brasil que a gente está fazendo treinamento aí. A gente tem agora Blumenau, a gente tem Santa Catarina, Blumenau, a gente tem Recife para poder fazer, a gente tem Natal, né, a gente tem Acre, a gente tem Uberlândia, a gente está envolvido aí em Brasília também, a gente tem diversos lugares aí para estar realizando treinamento esse ano. Rio de Janeiro, capital, então o que credencia aí o aluno a poder adquirir essa ferramenta. A ferramenta, o valor dela se paga com relação às que tem no mercado, uma ferramenta que tem um custo hoje aí para o aluno de R$ 1.100, né, na pré-lançamento nosso aí, a gente está fazendo a R$ 1.100, ferramenta desse porte, com essa estrutura, exclusivo para um grupo seleto, custa aí na faixa de 7 mil, 14 mil reais, né? Às vezes mil e poucos reais, aí 2 mil reais, mas aí é uma ferramenta que o desenvolvedor se preocupou em abrir o banco de dados para todo mundo, né? Ele quer vender a ferramenta. O meu intuito aqui é desenvolver um sistema, fazer com que o sistema atue justamente na questão da qualidade. Então é um grupo seleto que terá acesso a essa ferramenta aí. Facilitem muito os alunos que passaram por aqui, né? Viram o potencial da ferramenta e viram a mão na roda que é essa ferramenta na análise e diagnóstico. Por exemplo, nós pegamos aqui um TriStar de iPhone 6, nós fizemos o método da impedância, nós fizemos o método de corrente e tinha passado, né? Uma vez fazendo análise com um analisador de falhas por gráficos, nós conseguimos obter êxito aí e analisamos uma falha no pino 1, no pino 5, linhas de acessório 1, acessório 2 do iPhone, no qual o aparelho, acho que não estava ligando, nós utilizamos esse método, esse analisador de falhas por gráficos e verificamos essa diferença de quase 200% de diferença gráfica de um pino para o outro. Então trocamos o TriStar e o aparelho voltou a funcionar, né? Obtivemos êxito aí no funcionamento do aparelho, né? Então isso mostra a precisão do equipamento. Diversas falhas aqui foram sanadas com esse método, com esse analisador, dizendo que é uma ferramenta exclusiva para aluno do professor Vinícius, uma ferramenta seleta, né, que ela tem lá o seu banco de dados compartilhado com o aluno pode compartilhar com os outros colegas que possuem essa ferramenta do professor Vinícius, né? Fabão entrou aí na área aí também, quero deixar um forte abraço para vocês aí, professor Fábio, né, grande parceiro aí, de jornada, de luta. Então, pessoal, no mais, falando mais uma vez, ferramenta exclusiva, quem quiser saber e buscar informações sobre essa ferramenta, pode procurar no privado para poder estar esclarecendo qualquer dúvida aí dessa ferramenta. A gente vai estar divulgando os nossos treinamentos, essa ferramenta, a gente vai estar demonstrando essa ferramenta agora em São Paulo, dia 23, no encontro de microsoldagem, da comunidade de microsoldagem no Brasil. Então a gente vai estar também lançando essa ferramenta em Recife, Pernambuco, Blumenau agora. Então diversos eventos aí que a gente está passando aí, a gente está desenvolvendo, a gente está mostrando essa ferramenta, a gente está acrescentando algumas coisas, alguns bancos de dados, e fazendo demonstração ao vivo de falhas através dessa ferramenta aí. Esse analisador de falhas por gráficos é fundamental para a bancada do técnico hoje, né? Então meu intuito não é vender ferramenta para todo mundo, não é? Meu intuito é desenvolver a ferramenta aqui, não é? A ferramenta a gente está distribuindo essa ferramenta com o intuito aí de fortalecer os alunos aí do professor Vinícius. A nossa intenção sempre foi essa, de melhorar a qualidade dos nossos alunos, para que os nossos alunos aí se despontem no mercado de trabalho, que consigam analisar suas falhas,
né, e que tenha todo o suporte aí nosso com relação à qualidade de ensino e realmente ser o facilitador nessa jornada que nos aflige todo dia de defeitos tenebrosos em nossa bancada. Então, o intuito do professor aqui justamente é somar com nossos alunos e fazer com uma ferramenta exclusiva para esses alunos aí, não é? Como eu falei para vocês, são ferramentas que tem um valor muito agregado, muito alto no mercado aí. A gente conseguiu aí um valor diferenciado para os alunos, uma exclusividade para os alunos. Então, pessoal, no mais eu deixo meu forte abraço, me despeço por vocês aí, agradeço aí cada um que esteve presente até agora na nossa live. Essa live eu vou tentar salvar, deixar salva aí para que todos acessem. Vou compartilhar também em outros grupos. Lembrando, né, que esse analisador aqui, eu só mostrei um pedaço para vocês, mas ele tem muitas outras partes aqui que demoraria umas 2, 3, 4 horas para estar mostrando todo o potencial dessa ferramenta, né? Eu dei um erase ali no banco, está acertando a questão de acesso, de velocidade, de baud rate ainda das permissões lá no servidor para poder deixar a ferramenta redondinha. A ferramenta já está redonda, não é? Eu vou estar enviando para alguns alunos que adquiriram aí essa ferramenta alguns alunos já adquiriram essa ferramenta, onde a gente vai começar a construir esse banco de dados colaborativos entre alunos. A importância é isso, né? Entre alunos, uma ferramenta que não vai sair do métier dos alunos, tem um contrato assinado pelos alunos, não é uma ferramenta intransferível. Cada aluno só pode adquirir uma ferramenta dessa, com serial exclusivo, com logs de acesso ao servidor, com número de série igual, com número de série, se tiver número de série igual, o próprio servidor, a própria ferramenta bloqueia a ferramenta, dá um erase na PIC lá que está gravado a estrutura do código-fonte do aparelho. Então, a gente se preocupou também com relação à segurança da ferramenta, né? A ferramenta ela tem uma extensão SMT, Smart Telecom, é uma ferramenta justamente exclusiva para que o aluno se beneficie desse recurso, né, e consiga aí, ter mais eficácia em suas análises e seus diagnósticos, tá, pessoal? Esse método não é um método novo, aí todo mundo sabe, aí, mas a gente vem há muitos anos estudando, trabalhando nesse setor aí, nessa área, utilizando esse método aí. Resolvi aí abrir a caixinha de Pandora para a galera, para que todos saibam, né, a potencialidade que tem essa ferramenta, e quem quiser adquirir a ferramenta, vem se tornar aluno do professor Vinícius, tá? E isso será credencial aí para que você adquira essa ferramenta, essa poderosa ferramenta de análise, tá? Mais uma vez, a intenção é para vender só para alunos, a gente não vai abrir o mercado dessa ferramenta, tá? Então, porque é uma ferramenta realmente exclusiva para aluno, nesse banco de dados colaborativo aí, que a gente vai estar mapeando aparelhos e subindo, upando esses aparelhos para a nuvem, para que o aluno desfrute aí desses aparelhos. O interessante né, que todo mundo tem, os alunos têm as mesmas ferramentas. A gente tem sanado aí um problema muito grande com relação aos equipamentos de instrumentação, de medição. A gente sabe essa diferença de 10%, 15%, 20%, mas depende muito do instrumento, da precisão do instrumento. Uns medem com Fluke, outros medem com aquele multímetrozinho amarelo, outros medem com Minipa. Então tem uma diferença, às vezes pequena que seja, mas já tem uma taxa de tolerância da ferramenta. Isso pode dar um falso resultado para a gente, uma falsa análise, e a gente parametrizando as ferramentas, ou seja, os alunos usando o mesmo equipamento de diagnóstico, um que salvou uma curva lá no Acre, se upou essa curva para a nuvem, o outro aluno do Rio de Janeiro, por exemplo, ele pode baixar essa curva e vai casar, porque a ferramenta é a mesma, então tem a mesma precisão da ferramenta que ele está utilizando lá. Então eu posso salvar
aqui em Porciúncula, e qualquer aluno do Brasil pode acessar na nuvem, e o resultado de análise e diagnóstico será a mesma, usando o mesmo equipamento, com certeza será a mesma, pessoal. Grande amigo Thiago Vinícius, admiração demais, excelente passo, excelente pessoa, excelente professor. Bom, meu amigo, muito obrigado aí. Pessoal, no mais, eu vou estar fazendo um vídeo mais exclusivo, mais fechado lá para os nossos alunos, tá? Onde a gente dedica quase o nosso todo o tempo com o nosso suporte de alunos, desenvolvendo ferramentas para eles, desenvolvendo técnicas, métodos, para os nossos alunos, né? Então tem diversos alunos aí no Brasil inteiro. Quem tiver dúvida com relação ao método de ensino do professor Vinícius, converse com um desses alunos aí. Tenho certeza que eles serão honestos com vocês e darão a vocês aí o feedback se esse professor aqui que vos fala sabe o que está falando e se tem condições aí de estar ministrando um treinamento para vocês, tá? Então, mais uma vez, ferramenta exclusiva para aluno, tá? Com uma precisão absurda, com uma fonte de conhecimento, com um banco de dados. A gente está montando um banco de gráficos muito bacana aqui para que os nossos alunos usufruam dessa ferramenta, pessoal. No mais, deixa aí meu forte abraço para vocês. Manda um abraço para o Igor, já mandei um abraço para o Fábio, o Cristiano, para a galera que entrou aí. Deixa o meu forte abraço a todos aí da live aí. Um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. E depois vou dar uma moral lá pro pessoal lá do grupo lá do WhatsApp lá, que são os alunos do suporte lá que estão me chamando aqui, querem conversar, né? Deixa um abraço pro Matheus aí também, que acabou de entrar, que está assistindo. Então, pessoal, ferramenta, mais uma vez, mostrando para vocês o desenvolvimento da ferramenta, coisa muito bacana. Aqui a parte de nuvem do aparelho, do equipamento. Aqui abrir já um projeto, comparar, modo comparador, eu posso editar uma placa, curvas salvas em teste, a gente pode baixar aqui as curvas salvas em teste, a gente pode imprimir um relatório com essas curvas, com esses gráficos aqui, a gente pode comparar e medir, então a gente pode ver as curvas que foram salvas aqui, então a gente pode ver curvas do componente, a gente pode aí criar diversos métodos, a gente pode pegar a placa todinha, medir a placa toda, a gente pode editar curvas na placa, se a gente consegue editar, a gente seleciona, a gente pode deletar, tem certeza, né? Deletar o componente, sim. A gente pode vir aqui editar agora o componente, olha lá, 5 pinos, ok, né? Tem certeza, sim, editei, e a gente já tem a curva salva lá, ó. Eu vou refazer o teste aqui só para que vocês vejam, por exemplo, vou pegar aqui de um aparelho bom, tá? Vou pegar de um aparelho bom aqui, o aparelho que eu sei que esteja bom, e vou fazer a análise do pino, ó. Pino 5, né? Na verdade, pino 5 GND, o pino 5 aqui, ó, pino 5. Então vamos lá. Pino que a gente mediu o inverso, né? Mas a gente tem aqui, ó, pino 1. Então a gente tem a curva característica aí do pino 1, né? Então, pino 1, vou botar aqui, ó, pino 1. Deixa eu pegar aqui, pino 1. Vamos gravar com uma curva boa, né? Bateu a curva lá. Pino 2, né? Vamos gravar, ó, imagem de cima, bonitinho. Pino 3, vamos lá, pino 3 também. Pino 4, bateu em cima. Pino 5, a gente tem um GND. Então a gente consegue até através da análise. Ó, a gente pode gravar, salvar a curva que a gente salvou aqui, ver
as curvas do componente, ó. As curvas que a gente mediu, a gente vê a curva do componente aqui todinha, ó. Todos elas eram verdes, porque significa que tá bacana todas as curvas aqui. Agora a gente vai pegar de uma placa ruim e vamos aproveitar aqui e vamos verificar se existe a diferença aí entre desses pinos aqui, ó. Vamos pegar outra placa aqui, a gente está comparando aqui, ó, com o pino 1, né? Então vamos marcar aqui o pino 1. Ó, o pino 1, o pino 1 bateu, né? O pino 1 bateu, vamos lá para o pino 2. Ou se a gente quiser sair dessa análise aqui também, vamos lá, vamos sair aqui, em vez de ver a curva toda, a gente pode selecionar e vamos lá. Vamos selecionar, vamos marcar. Ver curvas, vamos sair daqui desse método, vamos comparar de novo, vamos abrir, comparar e medir na memória, né? Comparar e medir na memória, vamos clicar aqui, vamos pegar agora de um aparelho ruim e vamos ver lá, né? O pino 1, qual o valor que deu o pino 1? Deixa eu pegar aqui, pino 1, bateu lá, diferença 5%, vamos manter, o pino tá bom, né? É uma diferença muito pequena. Aí tem a fadiga do componente e tudo, né? Ele explica no treinamento. Eu vou marcar também como pino bom. Vou marcar como pino bom e vamos lá naquele pino 3, né? Aquele pino 3, olha lá, está um circuito aberto. Essa linha na horizontal que significa que essa linha está uma linha aberta. Então vou marcar ele como um pino defeituoso. Vamos para o pino 4. O pino 4 me apresentou aí o mesmo valor, ok, 0%, e o pino 5 me mostrou aí uma linha na vertical que é um GND, né? Aqui fica vermelhinho justamente para dizer que o aparelho não passou no teste, aquele setor que a gente analisou não passou no teste, e a gente pode ver as curvas testadas aqui, ó. A gente vê as curvas testadas, um lagzinho aqui, uma falhazinha aqui no sistema que a gente vai fazer a correção aqui que não está abrindo essa curva testada aqui, tá? Mas a gente já viu ali uma diferença no pino 3 ali e já falei para vocês que era a ausência aí de um resistor na linha, né, que estava em série com a linha do pino 3 aí, justamente a R1002 aí que estaria em falha, tá, pessoal? No mais, pessoal, deixa um abraço aí pro Pedro, pro Paulo, pro Eli Anderson, para toda a galera aí que esteve presente até agora aí, tá? Essa ferramenta, como eu falei para vocês, a gente está com a pré-venda dela para alunos, tá? A gente está com a ferramenta aí para pré-alunos, então pré-venda para os alunos. Então, pessoal, só tem direito a adquirir a ferramenta quem é aluno do professor Vinícius, não é? E é uma credencial para que esse aluno adquira, e a intenção também não é cobrar uma exorbitância em cima de uma ferramenta dessa aí, né? Então existem diversos profissionais no Brasil que desenvolvem ferramentas, que desenvolvem tecnologia para que a nossa profissão aí cresça e evolua cada vez mais, né? Eu posso citar o exemplo aí do professor Fábio, né, desenvolvendo aí suas ferramentas aí para ajudar na análise de diagnóstico para os alunos, né? Então, pessoal, tem diversos professores aí que buscam realmente aí com preço acessível, né? A ferramenta dele tem preço muito acessível. Então, pessoal, deixa aí um forte abraço para vocês. Quem quiser se tornar aluno do professor Vinícius e aprender esses métodos, pode nos procurar. Se quiser receber treinamento em um desses lugares aí no Brasil aí onde a gente vai estar esse ano, né? Ano que vem a gente vai ter uma inversão, porque ano que vem eu não pretendo viajar a quantidade que eu viajar esse ano, tá? E essa ferramenta vai estar sempre em evolução. A gente vai estar desenvolvendo a parte de análise de curto-circuito através do método Kelvin. A gente vai integrar nessa ferramenta aí para a gente achar o curto numa malha e identificar qual circuito, se é um capacitor, o seu próprio circuito
integrado que está em curto aí. A gente vai integrar esse método na ferramenta também, tá? Mas, pessoal, deixa eu ver aqui.